Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma decisão sobre suspensão de segurança. Instituto exclusivo do poder público, extremamente importante para as tuas provas da advocacia pública. E eu tenho falado muito sobre suspensão de segurança aqui. Nesse caso, isso indica que esse instituto é bola da vez no que diz respeito à jurisprudência STJ-STF, além de ser um tema clássico da advocacia pública em termos de prova. Então, além de ser um tema clássico, é um tema do momento. Vamos falar sobre suspensão de segurança e defensoria pública. Vou te falar sobre uma atualização barra complementação do entendimento sobre a legitimidade da defensoria pública para o manejo da suspensão de segurança. Como de praxe, vamos analisar uma situação-problema que tem tudo para estar na tua próxima prova da advocacia pública. A situação-problema diz assim: Ebédico ingressou com ação de reintegração de posse a fim de que os índios desocupem a sua propriedade. Atenção para um detalhe. Nós temos aqui Ebédico ingressando com a ação de reintegração de posse para desocupação de propriedade particular. Sobreveio tutela provisória determinando a reintegração da posse da terra em questão ocupada por indígenas. Considere que a terra ocupada foi declarada indígena por meio de portaria do Poder Executivo Federal. Esse é o caso apresentado. E aí pergunta o examinador: nesse caso, é cabível o pedido de suspensão de tutela provisória? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se cabível, quem seriam os legitimados para o pedido de suspensão de tutela provisória? Nós temos, portanto, um enunciado, um belíssimo enunciado que pode muito bem estar na tua próxima prova. É um belo exemplo de como isso pode ser cobrado. Essa é a hora em que você pausa o vídeo e tenta responder esse questionamento com tudo aquilo que você acumulou em termos de conhecimento jurídico até agora, nos seus estudos. A neurociência da aprendizagem nos ensina que, se você tentar responder esse enunciado com aquilo que você já tem de conhecimento jurídico, ou seja, com a força mental de construção sem consulta externa, mesmo que você não acerte a resposta que eu vou te apresentar daqui a pouco, a forma como você codifica a resposta que eu vou te apresentar, mesmo não acertando, é totalmente diferente, é mais rígida, é mais forte do que simplesmente se você der continuidade ao vídeo e acompanhar comigo a construção da resposta. Então, tente responder esse enunciado com aquilo que você tem de conhecimento jurídico acumulado. A neurociência da aprendizagem nos dá essa dica, e essa parcela da neurociência, ou seja, esse campo da neurociência, a neurociência da aprendizagem, é a ciência que eu tenho me especializado nos últimos anos e posso te dizer que é o que existe de melhor em termos de absorção de conteúdo. Muito bem, vou te apresentar como responder esse questionamento, lembrando que são dois: se é cabível o pedido de suspensão tutela provisória no caso e, nessa situação, sendo cabível, quem seriam os legitimados. Não há como começar a responder nenhum questionamento sobre suspensão de segurança sem passar pelo seu fundamento legal principal. A suspensão de segurança tem fundamento legal em várias leis, mas o fundamento legal principal está na Lei 8437 de 92, que diz assim: compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Aqui nós temos a lei indicando quem são os legitimados, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante legitimidade, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Aqui a lei indica qual é o fundamento de cabimento do pedido de suspensão, da suspensão de segurança ou, no caso, da suspensão de tutela provisória. Então, o artigo 4º da Lei 8437/92, ele já efetivamente nos apresenta muito sobre o que devemos responder naquilo que nos apresentou o enunciado da questão. Tratando do cabimento, nós podemos dizer que sim, é cabível a suspensão de tutela provisória em razão da grave lesão, e no enunciado nós podemos detectar a grave lesão à ordem social e a grave lesão à segurança pública, e eu explico. Presta atenção. A ordem social aí sofre grave lesão porque os índios estão ocupando terra legítima. Então, no momento em que eu tenho uma decisão judicial que manda desocupar terra indígena, sendo essa terra indígena legítima, manda índio desocupar terra indígena, você tem sim uma grave lesão à ordem social, porque os índios estão ocupando
a terra destinada a essa ocupação. No que diz respeito à grave lesão à segurança pública, nós temos que a segurança pública aí, ela sofre grave lesão porque a ocupação da terra é normalmente acompanhada por conflito entre os interessados, com destaque para situações de violência. Eu preciso só te atentar para o fato de que o fundamento da grave lesão à segurança pública, bem como a grave lesão à ordem social, precisa restar comprovado, faticamente comprovado, quando da apresentação do pedido de suspensão de tutela provisória. Então, mesmo que o enunciado não tenha dito aqui que existe situação de conflito, ou seja, situação que envolve violência, como sabemos que normalmente essas ocupações geram conflito violento, é possível dizer que a grave lesão à segurança pública, se devidamente comprovada, é a situação que envolve o conflito violento pela posse da terra. A ordem social, no caso, fica devidamente comprovada em razão da existência de portaria do Poder Executivo que determina aí a terra como indígena, restando claro que os índios estão ocupando terra de forma legítima, e no que diz respeito à grave lesão à segurança pública, nós precisaríamos comprovar que estamos diante de uma situação que envolve conflito violento. Mas é possível sim dizer que cabe suspensão de tutela provisória com base nas graves lesões do artigo 4º da Lei 8437/92. Muito bem. No que diz respeito à legitimidade, nós temos que, pelo fundamento legal que apontei agora há pouco, nós podemos dizer que, sem sombra de dúvida, existe legitimidade para o Ministério Público, para a União e para a Fundação Nacional do Índio. O Ministério Público tem clara legitimidade decorrente do interesse social envolvido, a União e a FUNAI possuem clara legitimidade em razão da declaração da terra indígena, ou seja, da declaração de que a terra envolvida é indígena e, portanto, está ocupada de forma legítima pelos índios. Então, nós teríamos aí, para essa suspensão de tutela provisória, a legitimidade clara do Ministério Público, da União e da FUNAI, nos termos do fundamento legal que trouxe, ou seja, artigo 4º da Lei 8437/92. Contudo, preciso te apresentar uma atualização/complementação, porque o Supremo Tribunal Federal, na suspensão de tutela provisória 1007 Ceará, incluiu a Defensoria Pública como legítima para a suspensão de tutela provisória no caso do enunciado. E eu preciso te mostrar a construção da inclusão da Defensoria Pública como legitimada para a suspensão de tutela provisória, para a STP, nesse caso. Vamos, portanto, estudar/revisar. Recentemente eu trouxe aqui o entendimento do STJ nos embargos de declaração, no agravo interno, na suspensão de liminar e sentença 3.156 Amazonas, quando o STJ analisou, portanto, a legitimidade da Defensoria Pública para a utilização do instrumento suspensão de segurança. Lá o STJ disse claramente assim: a Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para manejar pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar e sentença, salvo na preservação do interesse público primário quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Lá eu expliquei que o STJ entende que a Defensoria não tem carta aberta para a utilização da suspensão de segurança, ela só pode utilizar a suspensão de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais, ou seja, as suas prerrogativas constitucionais. No que é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos estudar, na suspensão de tutela provisória 1007 Ceará, que inclui a Defensoria Pública como legítima para a suspensão de tutela provisória no caso do enunciado da nossa questão, ou seja, reintegração de posse de terra indígena, nesse caso, o que disse o Supremo Tribunal Federal ou no que o Supremo atualiza o entendimento do STJ que já estudamos? O Supremo disse assim, preste bastante atenção. Ainda que o dispositivo mencione expressamente o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, e o dispositivo que o Supremo está se referindo é justamente o artigo 4º da Lei 8437, ainda que esse dispositivo mencione apenas MP e pessoa jurídica de direito público interessada, considero que a Defensoria Pública é parte legítima para requerer a suspensão da decisão nos casos em que o interesse público defendido esteja ligado ao exercício de suas competências constitucionais. Perceba que o que o Supremo está dizendo aqui é a mesma coisa que o STJ disse aqui. Ou seja, se a Defensoria Pública estiver fazendo pedido de suspensão de decisão
no que diz respeito à defesa das suas prerrogativas constitucionais para a atuação, está defendendo, nesse caso, o exercício de suas competências constitucionais. O Supremo disse aqui o que o STJ disse aqui. Então, até aí não há nenhuma incompatibilidade. Disse ainda o Supremo, seguindo essa lógica, ou seja, que lógica? A defesa das competências constitucionais por parte da Defensoria, sua atuação nas medidas de contracautela é legítima em duas hipóteses: na defesa dos interesses institucionais próprios e na tutela dos necessitados na qualidade de custos vulneráveis, de forma coerente com a sua competência para a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, o Supremo Tribunal Federal disse que esse entendimento do STJ, em outras palavras, vai incluir a defesa das prerrogativas institucionais da própria Defensoria, ou seja, interesse institucional próprio, bem como a atuação como custos vulneráveis. Então, muita atenção a esse ponto, porque ele é fundamental para entender a completude da decisão do STJ no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o STJ diz: a Defensoria não possui legitimidade ativa para manejar o pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar e sentença, salvo na preservação do interesse público primário, quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Então, o Supremo entende que isso refere-se à defesa de interesse institucional próprio e à atuação como custos vulneráveis, e essa atuação como custos vulneráveis está fundamentada no artigo 134 da Constituição Federal, o que não deixa de ser defesa de sua prerrogativa de atuar como guardião dos vulneráveis. No caso do enunciado, a Defensoria tem legitimidade para a suspensão de tutela provisória, vez que, e aí, nesse caso, a Defensoria utiliza-se, portanto, do artigo 134 da Constituição para atuar como guardião dos vulneráveis, para dizer que, no caso, a comunidade indígena é uma comunidade vulnerável. E a Defensoria diz que a comunidade indígena é composta por idosos, mulheres, crianças e outros indivíduos hipervulneráveis que usam a terra para plantio, coleta de frutas e outras manifestações tradicionais. Então, dentro dessa perspectiva de guardião dos vulneráveis, artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública pode também atuar nos pedidos de suspensão para a defesa dos vulneráveis como custos vulneráveis. Muita atenção. O que o Supremo fez foi dar mais clareza àquilo que o STJ entende enquanto legitimidade da Defensoria Pública para atuação nos pedidos de suspensão, ou seja, para a defesa de interesse institucional próprio, interesse institucional / constitucional, e na atuação como custos vulneráveis, artigo 134 da Constituição Federal. Então, respondendo o nosso enunciado, nós temos que a suspensão de segurança ou o pedido de suspensão de tutela provisória, no caso, sim, é cabível, detectamos grave lesão à ordem social e grave lesão à segurança pública, e os legitimados seriam Ministério Público, União, FUNAI e Defensoria Pública, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, na suspensão de tutela provisória 1007 Ceará. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.